seja bem-vinda, bem-vindo ao Oncotou, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiane Sambati, mas paciente oncológica de câncer de mama. Estou aqui com o objetivo de acolher, informar e conscientizar sobre o que acontece após um tratamento oncológico. Para quem já me acompanha, deve estar estranhando um pouquinho o cenário. Estou dentro da minha casa, porque nesta temporada eu decidi me aproximar um pouquinho mais de você. E eu quero mostrar bem os bastidores do pós-câncer. Por quê? Nas outras temporadas, na primeira eu falei muito ainda a respeito do tratamento. Na segunda, eu contei bastante o que vinha acontecendo comigo após o tratamento e o que ainda acontece em relação aos efeitos colaterais e também algumas doenças secundárias que a gente ganha depois do tratamento. Nessa temporada agora, eu fiquei pensando, ok, eu já mostrei tudo o que acontece em relação a terminar o tratamento, o que ele faz com a gente, o que vai acontecendo depois desse tratamento. Mas eu não mostrei como eu lido com isso, o que eu faço para prevenir. Nesse episódio agora, eu quero falar sobre a minha alimentação, porque eu acho que ela é a base de tudo, né? Quando a gente se alimenta bem, a gente está proporcionando às nossas células, né? Que elas possam ir se multiplicando de forma saudável e não irregular, como a gente sabe que acontece quando tem o câncer. Então eu vou mostrar aqui um pouco do meu café da manhã e contar do porquê que eu consumo esse tipo de café da manhã, que me faz muito bem. Para mim, é uma das principais refeições, porque eu faço bastante atividade física durante o dia para poder driblar um pouco dos efeitos dos fogachos, da menopausa, né? E também por conta das lesões da osteoporose, né? Que tá bem acentuado já a minha osteoporose na lombar e no fêmur, então eu preciso fazer atividade não só de explosão como de força, então eu preciso de muita energia para isso, né? É um bololô de efeitos colaterais que a gente precisa lidar diariamente e que eu tento então começar com o café da manhã bem reforçado para poder aguentar o tranco do restante do dia. Eu começo tomando um café da manhã com um shot. Esse shot aqui é o shot da imunidade, que quem já fez tratamento oncológico conhece bem, né? Que a gente começa sempre amanhã de jejum com shots ou até durante o dia alguns sucos de imunidade. E que normalmente eles são mais cítricos, mais azedinhos, né? Porque quando a gente está fazendo tratamento, o cítrico ele desce melhor do que o doce. Eu já não sou muito fã mesmo de comida doce, do meu paladar ele não é muito doce, então para mim o azedinho, o cítrico vai bem. Aqui, como eu moro no litoral, eu tenho a facilidade da água de coco, que ela é muito mais em conta, então normalmente eu faço o shot da imunidade com a água de coco. E se não tiver no dia também, vai a água normal filtrada, tá tudo certo, né? Às vezes eu faço um suco, quando eu tô sentindo os fogachos da menopausa, eu já começo de jejum com suco, que eu faço com melancia, beterraba e gengibre. E daí dou umas gotinhas de limão para dar um cítrico ali, porque beterraba e melancia já é bem docinha, né? Eles ajudam muito na vascularização, então nossa corrente sanguínea passa mais limpa, né? O sangue passa mais fluido, consequentemente os fogachos que a gente tem, eles se reduzem, né? Por conta do sangue que tá correndo com maior dilatação, tá? Então, mando para dentro esse shot, ele não é lá aquelas coisas, mas eu mando para dentro. Tem que mexer bem, senão a cúrcuma fica lá no fundo. Aí a hora que ela entra, é meio punk, porque tem o azedo do limão. E depois eu tomo um cafezinho preto com bem cheinha, xícara, aliás. Deixa eu tirar o gosto aqui da cúrcuma. Faz muitos anos já que eu tomo café preto sem açúcar. Como eu disse, meu paladar doce não é lá aquelas coisas, então eu tomo café preto. Quando eu comecei o tratamento, eu ainda consumia bastante leite. Eu fui tirando. Depois do tratamento, então, com aquelas constipações que a gente tem,
abolido da minha vida o leite, porque de manhã eu tomava esse café com leite, eu vi que não estava me fazendo bem, além das inflamações que eu sentia no meu abdômen, era nítido na minha pele, a pele inflamada mesmo, enrugada, toda inflamada por conta do leite. Eu venho tentando tirar os derivados de leite, mas vocês vão ver aqui que eu tenho um queijinho aqui, né? Uma fatia de queijo, uma fatia de pão, ovo mexido. E em cima do ovo tem umas pintinhas aqui que eu uso às vezes, um pouquinho de castanha de caju. Sabe alguma castanha? Dou uma sapecadinha de uma castanha aqui em cima, bem pouquinho mesmo, só para dar um gostinho. Além do que daí já começa a consumir a oleaginosa, né? Que a gente sabe que é muito importante. A fatia de queijo, normalmente eu como um pão integral, que esse pãozinho aqui, eu compro ele de um rapaz que passa aqui na rua, ele é de uma igreja, e a igreja tem padaria. Esse pãozinho aqui é pão integral de verdade, ele é purinho, tanto que assim, se deixar 2 dias fora da geladeira, ele já cria bolor completamente. Porque eu não suporto aquele pão de mercado, é difícil conseguir consumir o pão do mercado, de prateleira que chama, né? Porque tem muito conservante, parece que não tem gosto. Então eu tive a sorte de encontrar esse moço e ele vende esse pãozinho integral. Então eu consumo ele com ovo, normalmente eu uso 2 fatias, tá? Uma com ovo e a outra com queijo branco. E antes de consumir o pão, eu também gosto de colocar uma fruta. Então eu coloco mamão, porque o mamão, ele também me ajuda muito com o intestino. Então eu entro com o shot da imunidade fazendo de jejum, depois eu como uma fatia de mamão, consumo 2 fatias de pão integral, geralmente com ovo e queijo. Não faço isso todos os dias, muitas vezes eu faço ou só o queijo, 2 fatias, ou só o ovo mesmo. Eu vou intercalando também para não ficar consumindo muita lactose do queijo. E tomo o meu cafezinho preto sem açúcar. Quando eu faço isso, senta o café da manhã e aí eu consigo partir para começar o dia. E é isso que eu vou fazer agora, e mais tarde um pouquinho eu volto mostrando para você o que eu faço no meio da manhã, porque eu como, hein, gente, vocês vão me ver comendo esse episódio aqui, vocês só vão me ver comendo, mas eu vou explicando um pouquinho de cada coisa, tá bem? Deixa eu tomar meu café da manhã, que o café tá esfriando, eu já volto. Oi, gente, voltei rapidinho agora para mostrar o meu almoço. Eu tô tentando levar uma pegada mais vegetariana, não vegana, porque eu não consigo sair de todos os derivados de leite. Mas eu tirei o consumo da carne vermelha já tem alguns anos. Eu venho consumindo pouquíssimo frango, às vezes mais um peixe e carne de porco de vez em quando. Eu fico intercalando porque essa carne em si eu consumo 1, 2 vezes no mês e olha lá. É bem pouco mesmo. Eu substituo bastante por grãos, oleaginosas, leguminosas, né? E o arroz eu gosto bastante de usar o integral porque ele me deixa com uma sensação de saciedade por mais tempo. Nele eu gosto também sempre de fazer coloridinho, então ele tá sempre com uma cenoura ralada em cima, um milho verde, às vezes até a lentilha mesmo, eu faço arroz com a lentilha, uso o grão de bico e de vez em quando um feijãozinho. Mas eu gosto de trabalhar mais o grão de bico e a lentilha, que eu acho que fica mais versátil, né? Não falta aquela pratada de salada colorida sempre. E por que que eu faço salada colorida e costumo brincar um pouco com o colorido da comida? Porque a gente precisa ter prazer, sentir prazer na hora de comer, né? Por mais que seja a nossa própria comida, eu tenho o privilégio de trabalhar em casa, então eu posso fazer essa comida. Mas assim, eu me recordo no tratamento de ter muita dificuldade para se alimentar. A gente sabe, quem tratou sabe que é difícil a gente fazer a degustação, de deglutir todo aquele alimento, demora para comer, a mastigação é diferente,
o sabor, então, o paladar, né, ele altera completamente. Então, aquilo que a gente tinha prazer de comer muitas vezes acaba ficando com um gosto esquisito. É muito complicado. A gente sabe que alimentação dentro do tratamento oncológico é fundamental, mas muitas vezes a gente não consegue dar conta dela, né? Depois que eu passei pelo tratamento, eu comecei a ter um olhar diferente para a comida, porque eu comecei a valorizar demais a comida. Não só pelo fato de voltar ao meu paladar e eu poder ter aquele prazer de comer as coisas que eu gostava, como também a questão da saúde, né? Da imunidade principalmente. Então hoje eu prezo por fazer uma comidinha bem caprichadinha todos os dias. Essa comida que eu vou mostrar aqui é comida que eu faço todos os dias, não é só porque eu caprichei para mostrar aqui no vídeo, não. É assim, com carinho, sabe, com atenção, colorida, para olhar para ela, sentir prazer e consumir toda essa comida e dizer, vai comida, faz digestão aí, me mantém com essa carcaça, essa maquininha aqui toda funcionando. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, tá bom? E eu volto daqui a pouco de novo para mostrar mais um pouquinho do meio da tarde. Vou comer, senão vai esfriar. Então, o arroz com lentilha, a berinjela e a pratada aqui de salada, que aí eu mando ver nela, tá? Eu gosto de salada bem colorida. Vocês viram que eu fabriquei uma crepioca, né? Esse é o meu lanche da tarde depois da academia. Agora eu vou jantar por volta de umas 8h30. Normalmente eu repito a mesma alimentação do almoço, com uma quantidade menor. Dali uns 30, 40 minutos eu como uma fruta, uma gordura boa, normalmente um abacate ou algumas fatias de manga, alguma coisa mais leve, uma fruta sem muito líquido para não ter problema de levantar no meio da noite depois. Eu não falei da água, mas eu tomo mais ou menos em torno de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. O que eu quis dizer com tudo isso? Eu quis mostrar um pouco do que eu faço para tentar prevenir realmente os efeitos colaterais e lidar com esse pós-câncer que a gente sabe que não é fácil. Eu espero que você se inspire com isso de alguma maneira, que te dê força, que te dê ânimo para ter esse olhar para sua alimentação, independente se tem condições de ficar fazendo toda essa alimentação dentro de casa ou se tem como ficar providenciando isso para levar para o trabalho. Tenha um olhar mais carinhoso para sua alimentação, porque ela vai te ajudar muito, principalmente na questão da imunidade, tá bem? Eu espero realmente de coração que eu tenha conseguido contribuir com algo e nos vemos num próximo episódio. Fique bem e até uma próxima. Tchau.